Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa, capítulo 2, exercício número 80. Vamos ao enunciado. A resistência de um aquecedor de 2 kW usado para ferver água é um fio com condutividade térmica, K igual a 20 watt por metro Kelvin, diâmetro D igual a 4 milímetros e comprimento L igual a 0,9 metros. Considerando que a temperatura da superfície externa do fio da resistência é Ts igual a 230 graus Celsius, determine a temperatura no centro. Bom, então o objetivo do exercício é determinar a temperatura aqui no centro, tá? Vou chamar aqui de T0. Bom, primeiro, o que a gente tem que considerar? Existe simetria, né? É um cilindro. A transferência de calor, vou considerar unidimensional, unidirecional, né? Só na direção de R, tá? Em todos os sentidos, tá aí ocorrendo a transferência de calor, tá? E aí a variação da temperatura. Então, a gente vai utilizar aí coordenadas cilíndricas, cilíndrica, tá? A equação de condução de calor para coordenadas cilíndricas é a seguinte: 1 sobre R del R de KR del T del R mais 1 sobre R quadrado del φ de K del T del φ mais del Z de K del T del Z mais geração de calor igual a ρ Cp delta T delta Tzinho. Essa é a equação completa da equação de calor em coordenadas cilíndricas. A partir dela, a gente vai fazer aí as simplificações para o nosso problema. Geralmente o livro fala, a partir dessa fórmula decora essa. Eu acho meio estranho porque você acaba não entendendo o que está acontecendo. Com a fórmula geral, a gente pode entender melhor e verificar a simplificação. Bom, primeira coisa que a gente tem aí a gente quer determinar a temperatura do centro, a gente vai fazer algumas considerações. Vamos fazer que o regime é permanente, ou seja, não varia com o tempo. Então esse termo zero, tá? Regime permanente. Aí como eu já disse, a transferência de calor está ocorrendo radialmente, ou seja, em uma direção só. A transferência de calor depende do raio. Então, esse termo aqui e esse termo pode simplificar. Unidimensional, tá? Só em função do raio. Além disso, qual consideração eu posso fazer também? Ele deu a condutividade, né? Condutividade térmica constante. K é constante, tá? E a geração de calor constante também, tá? Então, como que fica simplificada aí a minha equação? Esse K é constante, sai da derivada. Fica K sobre R. Agora, como ficou unidimensional, a derivada parcial vira derivada total, porque agora só tem uma única variável, d dr, tá? Aqui fica R dt drzinho. Tudo isso, aqui eu tenho geração de calor, passa para lá como menos G ponto, tá? Essa é a equação diferencial aí, tá? Que a gente tem do problema. Agora a gente precisa, para descobrir a temperatura do centro, achar a equação da temperatura. Então a gente vai resolver essa equação diferencial.
É uma equação diferencial de segunda ordem. Como que a gente vai resolver? Vai separando as variáveis. Então aqui a gente tem função de R, a gente vai jogar para o outro lado, a gente vai escrever dessa forma: d, r, dt, dr, tá? Igual a menos geração sobre k, que passa dividindo, vezes r, dr. Passa o r e o dr, né? Geralmente o livro não mostra essas passagens de matemática, então é bom explicar. Então agora a gente aplica integral de um lado, integral do outro. A integral da derivada é a própria função, tá? Então sobra r dt dr igual menos g sobre k, que é constante, né? Sai da integral, fica menos g ponto sobre k, a integral de r quadrado sobre 2. Como é de forma indefinida, mais uma constante C1. Agora esse R a gente passa para o outro lado e esse dr também, né? Então fica dt igual. Então vou dividir todo por R, né? Para tirar, fica mais fácil de visualizar. Divide toda a linha por R, vai ficar menos g ponto sobre 2k. Aqui o R quadrado corta com R, fica um R só, mais C1 sobre R. Tudo isso daqui multiplica pelo dr. Agora eu faço o quê? Integro novamente. Integra dos dois lados. A integral de dt vai dar t, que vai ficar em função de r. Tá? É uma função do raio. A integral aqui fica menos g ponto r quadrado sobre 2. Com 2 daqui fica 4. 4k. Aqui 1 sobre r dá ln, fica c1 ln do módulo de r, mais uma constante C2. Bom, então, como eu tenho uma equação do segundo grau, gerou aí uma equação com duas aí incógnitas, né? Duas constantes. Então, eu preciso de duas condições de contorno para resolver. Condições de contorno. Quais condições de contorno eu tenho? Eu tenho uma temperatura especificada aqui nessa medida. Vou chamar esse raio aqui, ó, de... aqui eu coloquei T0, né? Vou chamar de R1, tá? Para não confundir ali. Então aqui é o ponto 1. Então ali no raio R1 eu tenho a temperatura específica. Então eu tenho a condição de temperatura específica, tá? Que é a temperatura em R1 é dada uma temperatura TS, que nesse caso é 230 graus Celsius. Os valores eu vou colocar só no final, fazer de forma literal, que aí, independente do valor de temperatura e geração de calor que for dado, vocês conseguem resolver, tá? Então, TR1 igual a TS. Qual a outra condição de contorno? A outra condição de contorno é um pouquinho mais difícil de verificar. Você tem que ter tido um exemplo para conseguir, né? Eu não tenho fluxo de calor, então não consigo calcular. O que eu tenho? Eu tenho simetria. Simetria, tá? Ou seja, está gerando calor, está transferido radialmente, certo? Então, o que acontece? Temperatura aqui é igual a temperatura aqui, né? Porque é a temperatura aí total. Então, considerando isso daqui, ó, a simetria, a minha temperatura máxima vai estar no meio, tá? Aqui vai acontecer a temperatura máxima. E aí eu vou ter a temperatura caindo assim, ó. Essa é a curva da temperatura, tá? Esse é o T de R, tá? Eu tenho essa curva, uma função quadrática, com cavidade para baixo, tá? E o que acontece? O máximo está aqui. Aqui é onde ocorre a temperatura máxima, que é a temperatura que eu quero achar. Onde ocorre a máxima, aqui, a inclinação dessa curva é zero. Quem é a inclinação da curva? dt dr é igual a zero. Então, a outra condição é temperatura máxima.
simetria, tá? Então eu tenho que dt dr de 0 é igual a 0. Então essas são as duas condições de contorno. Vou utilizar primeiro essa, porque eu já determino quem é C1, né? Pegando aqui, ó, essa equação fica assim, ó, R dt dr, ó, R é 0, vezes dt dr seria 0, igual a menos G ponto sobre 2K, seria aqui, vezes 0 ao quadrado, mais C1. Esse termo 0, esse termo 0, portanto C1 é igual a 0. Então, determinei aí C1. Agora, como que eu determino C2? Tá? Pego a equação lá, já descobri que esse termo aqui vai zerar, então eu vou ter TR de 1 é TS, mas se eu substituir aqui TS em função de R, aqui eu não vou conseguir gerar só o C2, né? Então, vou pegar esse valor, substituir, voltando aqui, vamos lá. Pegando esse TS, substituindo ali, então, temperatura TS igual a menos G ponto, em qual raio? No raio R1, tá? Ao quadrado, dividido por 4K, mais C2. Tá? Dessa equação, a gente tem que C2 vai ser TS mais G ponto R1 quadrado sobre 4K. Substituindo isso na equação, TR vai ser igual a menos G ponto R quadrado sobre 4K mais C2, que é TS G ponto R1 quadrado 4K. TR pode ser escrito aqui, ó, o G ponto 4K está nesses dois termos, a gente põe em evidência G ponto sobre 4K. Aí a gente escreve o R1 ao quadrado positivo menos o R quadrado mais TS, tá? Essa é a equação aí da temperatura, de como ela está sendo distribuída ali. Agora, para achar aqui a temperatura, eu faço R igual a 0, né? Quem que vai ser T0? Vai ser quando eu aplicar o 0. Então vai ficar G ponto sobre 4K. Aí eu vou ter R1 ao quadrado menos 0 ao quadrado mais TS. Então, T0 é igual a TS mais G ponto R1 quadrado sobre 4K. Essa é a minha resposta, né? Agora eu preciso calcular, colocar valores. TS eu tenho 230, R1 eu tenho, K eu tenho, falta encontrar esse G ponto, né? Que não é esse 2 kW, tá? Bom, com a equação aí pronta, né? Agora a gente precisa descobrir quem é G ponto. Quem é esse G ponto? G ponto vai ser igual. Esse 2 kW aqui, ó, é a quantidade de calor que está sendo aí gerado pela resistência. É o calor gerado. Esse aqui é a quantidade de calor gerado por unidade de volume. Então aqui, G ponto vai ser o calor gerado dividido pelo volume, tá? Então, o que eu vou ter aí? Isso vai ser igual. O calor gerado é 2 kW. Calor gerado, tem aí. Quem é o volume? É o volume que eu tenho aqui, certo? Ou seja, eu tenho base, área da base. Quem é a base? Ele deu diâmetro, então a área da base é πd ao quadrado
sobre 4, vezes o comprimento. E o comprimento é L. Então, o volume é πd ao quadrado sobre 4 vezes L. Esse 4 sobe, fica 4Q gerado dividido por πd quadrado L. Então, esse G ponto, calculando, vai ser 4 vezes 2 kW, 2 vezes esse quilo corresponde a 10 à terceira. Então, 2 vezes 10 à terceira, watt, dividido por π vezes o diâmetro. O diâmetro tá 4 milímetros. O mili corresponde a 10 a menos 3. Então, é 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, aí fica em metro quadrado. E o comprimento L, 0,9 metros. Então, eu tenho aí, calculando G ponto, vai dar um valor de 1,768 vezes 10 oitava, que fica na unidade de watt por, aí metro quadrado com metro cúbico. Ou seja, quantidade de calor por unidade de volume. Achei o G ponto, agora substituo lá na minha equação, né? Quem que vai ser a T0? Vai ser TS, que é 230 graus Celsius. Aí mais o G ponto, que é 1,768 vezes 10 oitava watt por metro cúbico, vezes o raio 1 ao quadrado. O diâmetro é 2, né? O raio é o diâmetro sobre 2. O raio, então, é 4 sobre 2, 2 milímetros. Então, é 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, metro quadrado, para ficar no SI. Dividido por 4 vezes a condutividade, que é 20 watts metro Kelvin. 20 watts aí por metro Kelvin, tá? Aí eu vou ter watt, vai cortar aqui com watt. Esse metro que está dividindo vai multiplicar com esse metro quadrado, vai dar metro cúbico, que vai cortar com esse que está dividindo. Vai sobrar a unidade de Kelvin. A variação de 1 grau é a mesma variação de 1 Kelvin. Então, eu posso somar as variações e a temperatura vou dar aí em graus Celsius, tá? Então, eu vou ter aí o resultado final de 238,84 graus Celsius. Essa é a temperatura do centro aí do fio. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui. Caso você tenha interesse, eu tenho disponível para compra o exercício 84. Se você puder adquiri-lo, o link encontra-se na descrição do vídeo. Muito obrigado e até um